para a gente abrir aí o nosso quadro do dia hoje, nessa segunda-feira, que é Educação para o Trânsito com Fábio Campos. Oi, Fábio, bom dia. Bom dia, Jorge, a todos. Uma excelente semana, com muita saúde. E a gente tem aí, começando a semana, né, com esse balanço do aumento da violência nas rodovias. Ainda é uma realidade, né, Jorge, que a gente se pergunta qual é o segredo para diminuir esses índices, esses números tão altos, em vez de apontarmos, né, um número alto de segurança viária, né, de fluxo de veículos e viagens seguras. Infelizmente, a estatística sempre mostra ali um número elevado de sinistros e, particularmente, Jorge, isso está relacionado à imprudência, à velocidade. Eu estive agora também nesse feriado viajando aí para São Paulo, Paraná, também transitando em rodovias, e a gente percebe ainda muita imprudência, apesar que as rodovias estão boas, relacionadas aqui na região sul, né, daqui para São Paulo. Não se deve utilizar a via como a responsável, mas sim é o comportamento dos condutores. E a gente vê pelos números, né? Os números refletem isso. Segundo o balanço da Polícia Rodoviária Federal, 67 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool. A gente já falou várias vezes aqui que se a fiscalização fosse maior, esse número seria maior. Infelizmente. Também, né? Infelizmente. 304 ultrapassagens em locais proibidos, 1.046 excesso de velocidade, 142 motoristas ou passageiros sem cinto de segurança, 70 manuseando celular, em rodovia. Pois é. E ainda 24 crianças fora da cadeirinha. E 46 motoristas flagrados não respeitando o descanso obrigatório, são os caminhoneiros, né? Isso. Pois é, Jorge, os índices, né, são os mesmos, né? A conduta é a mesma, né? A velocidade é sem cinto, é transportando crianças sem dispositivo de segurança, é ultrapassagem. Todos nós sabemos já dessas infrações, que continuam sendo as mesmas, né? Em todos os anos, em todos os feriados. Mas uma coisa, Jorge, é certo. Até quando nós vamos aceitar isso? Tá? Então, a gente precisa cada vez mais provocar isso aonde? Isso se chama educação. Esse comportamento que eles praticam na via pública, de onde que vem esse modelo? Da sua cultura, né? Da sua casa. De volta novamente a falar, então qual é o segredo? O segredo é a gente intensificar os bons hábitos. Se você é um bom pedestre, você é um bom condutor. E você que às vezes está de carona, acompanhando aí uma viagem, e perceber que esse condutor, né, ele tomou alguma atitude insegura, então tanto você como passageiro também deve orientar o condutor que ele deve diminuir a velocidade, que ele deve respeitar as regras, porque é um trabalho que depende de todos nós, Jorge. Depende do órgão público, depende das pessoas, então depende das famílias. Não tem como a gente separar. Todos somos responsáveis por infelizmente, esse aumento, né, de infrações. E a gente acabou de passar, Jorge, aí pelo Maio Amarelo. É um mês aí que chama atenção as condutas, né, de alguns usuários da via pública. Mas a pergunta que fica, essas ações do mês de maio realmente trouxeram alguma mudança? Será que as pessoas realmente ficaram atentas? Porque o feriado foi final de maio, início de junho. Então deveria, pelo contrário, realmente, através da campanha, reduziu. Então vejamos que não é ainda a saída. Tem que ter as campanhas, é importante, mas nós temos que atingir, Jorge, as pessoas no seu individual. Mas como fazer isso? Eu, na semana passada, eu iniciei uma palestra no Seja, aqui em Blumenau, foi à noite, muitos jovens, né, que recém-habilitados, inclusive. E foi uma palestra, Jorge, para a gente falar um pouquinho quem é você como pessoa, como cidadão. E dei alguns exemplos do dia a dia deles, né, o que eles fazem em casa, como que eles são como pedestres, e fui relacionando isso com a conduta deles no trânsito. Eu falei, não tem como ser diferente, você não vai praticar algo diferente no trânsito se você não pratica isso no seu dia a dia. Se você, por exemplo, é a pessoa que quando se levanta, organiza sua cama,
Você recolhe o prato da pia, da sua mesa, coloca na pia. Você organiza a sua casa. Você é uma pessoa planejada. Tudo que você faz está no planejamento do seu deslocamento, de sair de casa para a escola, para o trabalho. Porque tudo isso se reflete na via pública. E alguns acham que não. Que uma coisa separada, não é separada da outra. Tudo faz parte de um comportamento. Porque a gente está falando de comportamento, Jorge. Não tem o que falar mais de fiscalização. Né? As infrações estão aí. São inúmeras, são milhares de autuações dioturnamente e não está resolvendo. Então nós precisamos, como pessoas, como que eu estou agindo como cidadão na minha família? Esse é o ponto principal. Aí precisamos buscar o quê, Jorge? Como é que estão as escolas no ensino? Porque a educação é em casa, ok. Mas onde que eu posso continuar essa postura? Onde é que eu posso ser cobrado que eu tenho que ter comportamento seguro em casa, que isso reflete no trânsito? Aí entra os projetos que tem que ter nas escolas. As escolas, todas elas nível fundamental, ensino médio, público ou privado, tem que ter programas, Jorge, programas para alertar o tempo todo esses comportamentos, porque naturalmente quando você muda o comportamento aqui na sua empresa, aqui na rádio, aqui na escola, você também leva isso para casa também. Então há uma troca também de mudança de comportamento. Lembrando, a base é em casa. Então a gente tem uma falha hoje na estrutura familiar, que isso reflete no comportamento das pessoas também. Precisamos resgatar isso, o respeito, porque quando nós respeitamos em casa o pai e a mãe, nós cumprimos nosso horário de trabalho, de escola, de tarefa. Eu, como criança, eu tenho regras em minha casa e deve ser cumprida e respeitada, isso naturalmente vai para a via pública. Mas quando não tem isso na base, como é que eu vou ter isso no trânsito? Aí quando acontece uma fiscalização, a primeira defesa desse condutor é o quê? Mais uma multa, tinha que ser a indústria da multa. Que indústria? É como nós falamos aqui antes, se realmente fiscalizasse, meu amigo, ia ter muito mais, e não é essa a intenção. A intenção é que já é muito, né? Já é uma infração, já é muito, porque você colocou alguém em risco. Quando alguém comete infração, ele exagerou uma velocidade, né? Ele transportou alguém sem equipamento, e isso é perigoso. E aí a gente está falando de educação na base, e nós precisamos, Jorge, cobrar isso do poder público, né, das empresas privadas e sociedade. É um conjunto de todos os envolvidos, não é só de um não, para mudar essa realidade. E penalização existe, né? Tanto é que Blumenau tem um excesso, né, de multas aplicadas, né? Blumenau está num ranking aí estadual, Jorge, né? Inclusive somente esse ano, né, já foi pagos em valores mais de 3 milhões para a Prefeitura de Blumenau só esse ano. Né, mais ou menos 135 dias de fiscalizações esse ano. Então o município recolheu 3 milhões, né, que chega aí a mais ou menos 18 mil autuações que foram pagas, né, a um montante de quase 100 mil aplicadas esse ano. Então vejo que temos muitos infratores em Blumenau. Né? Tem infratores, tem arrecadação, e a contrapartida está onde? Né, cadê os projetos? Né, cadê as fiscalizações também? Porque a gente fala o seguinte, né? A fiscalização, Jorge, eletrônica, ela é pontual mesmo, ela vai fiscalizar. Diferente da fiscalização humana. Por exemplo, blitz. Quando nós encontramos na via pública pessoas fardadas, uniformizadas, né, o agente, o policial, rondando, né, ou parado numa via, naturalmente os comportamentos já mudam. Isso é legal, isso é bacana também, isso é bom, essa presença do poder público ali, fiscalizador. Né? Por isso, quando eu falo em blitz, não é só a fiscalização. É estar na via. Né? Eu sou muito criticado até pelo órgão de trânsito, quando eu falo, vou repetir isso para você também, o agente no semáforo. Né? Só é quando não tem semáforo. Quando o semáforo não está funcionando, porque senão perde a finalidade do semáforo. Um semáforo funcionando é um agente a menos naquele ponto. Mas quando eu passo na minha cidade, eu vejo agente de trânsito nos cruzamentos semaforizados, algum lugar está falhando. Aonde deveria ter um agente que não tem semáforo, não está. Então, quando eu falo a força presença do agente, Jorge, é o agente rondando os bairros. Né? A equipe rondando, para um pouquinho na praça aqui, para no cruzamento, dá uma olhadinha. É como você ir para São Paulo na Paulista. Cada esquina tem um policial lá observando o movimento. Isso é segurança, isso é bom. Cadê a nossa segurança viária aqui? Final de semana violento em Blumenau, né? Colisões frontais, motocicleta novamente. Cadê a força-tarefa presencial, né? A blitz?
tanto da Polícia Militar quanto da Guarda de Trânsito. Está faltando. Então é importante que a gente consiga resgatar de volta essa postura, já que não temos ainda nenhum projeto nas escolas funcionando, né? Dioturnamente, com campanhas. Não, a gente teve agora o Maio Amarelo, é pouco. Nós precisamos ter mais. E se não tiver isso, Jorge, vai continuar tendo a fiscalização como está aí, que é muito. Nossa, se pegar ali uma estatística, ali, você vai ver que são mais de 25 autuações por dia, só em semáforos. Por dia, Manaus. É muita coisa. Poxa, 25 condutores levam autuações por dia em Manaus todos os dias. De segunda a segunda. O que está acontecendo? Então, isso não vai trazer uma solução imediata. Se pagou, está resolvido. Beleza, se não tem excesso de ponto, não suspende. Então, pagou, está resolvido. Não é esse o projeto. Né? Tem que ter fiscalização eletrônica? Tem que ter. Mas tem que ter, esporadicamente, um número não tão expressivo. Que são quase 100 mil autuações só esse ano. Né? Claro que cabe recurso, enfim, mas foram autuados. Né? Isso é uma estatística do site do Detran, oficial. E é como se falou antes, e as imprudências? São comportamentos. Então a gente precisa buscar dois caminhos. Que possamos voltar, né? Manaus volte a ter as suas blitz como tinha antigamente, as blitz de tarde, de manhã e à noite, e que se busque, através da Escola Pública de Trânsito, mais uma vez vou mencionar aqui, para construir esse projeto, campanhas. Mas não é uma campanha só no maio, tem que ser um projeto todos os meses, tem que ser um trabalho nas escolas, tem que ter uma competição, Jorge. Por exemplo, eu nunca vi uma competição, até quando eu fui gerente, eu sugeri essa proposta, que era criar uma competição entre as escolas, que a escola que apresentasse o melhor projeto educacional de trânsito naquele ano. A gente daria um prêmio, levaria as crianças para conhecer algum órgão de trânsito em outro estado, ou ir para Brasília, algo nesse sentido. Porque tem condições de fazer isso. Mas tem que incentivar isso, tem que provocar isso. E isso não é tão caro. Caro é perder uma vida. Isso é caro. E começa a virar uma discussão, né, sobre a questão do excesso de multas. Sim. Que foge completamente de todo o objetivo, né? Isso. Essa fiscalização eletrônica, ela é necessária, não tem dúvida Sim. disso, né? Os condutores, eles têm que obedecer, respeitar essa fiscalização. Mas o excesso, esse superfaturamento, abre margens para uma discussão e acaba se perdendo aí a essência da coisa, que é a educação. São três pilares, né, Jorge? A fiscalização, a engenharia e a educação. São os três. Quando só um destaca, não está funcionando a política nacional de trânsito que é prevista pelo CONTRAN. O Senatran criou uma política nacional de trânsito dizendo, os órgãos de trânsito devem trabalhar em três pilares, mas em igualdade. Eu tenho fiscalização, mas eu tenho vários projetos, campanhas, dioturnamente, conforme fiscalização. Beleza. E a engenharia? Boas vias sendo construídas, novos planejamentos viários, ok. Mas quando falha algum está um excesso, e principalmente, né, Jorge, a fiscalização, né, imagina, mais de 3 milhões só esse ano foram pagos já na conta do município. Para ir para onde esse valor? Tem que voltar em projeto. Tem que voltar em projeto. Tá? E tem que ser isso muito claro, muito transparente. A gente não pode ficar à mercê. Eu fui na semana passada num evento no estado, o segundo encontro nacional do Sul, a região Sul, do Senatran, falando sobre educação para o trânsito, Jorge. E eu fiquei triste do que eu vi lá. Tá? Só para você ter um conhecimento seu, Jorge, que isso fique bem claro e registrado aqui na rede social. É um evento de educação para o trânsito, mas não tinha ninguém da educação do trânsito. Não sei se você me entende. Né? Os convidados eram todos, a maioria, 90% ou mais, eram fiscalizadores. Mas o evento era para a educação. Então vejo que eles direcionam a fiscalização como educação. Né? Eu sei que fiscalizar também educa, mas não é a educação que eu quero. Eu não quero a fiscalização atuando, eu quero ela só orientando. Mas para isso tem que ter uma boa base. Então você vai num evento que é para educação e na mesa de discussão não está ninguém que representa a educação do Estado, que nível de educação nós estamos? E só tinha fiscalizadores. Só as polícias lá na frente. Aí eu pergunto, e a educação? Qual é o projeto pedagógico que vão apresentar? Quais são as discussões pedagógicas? Nenhuma.
Então há uma falha grande, inclusive do Detran, que não tem escola pública de trânsito. Os municípios estão deixando a desejar. E se isso não tiver mudança, Jorge, esse é o mapa. Mais fiscalizações, vai ter arrecadação, porque é natural, e não tem muito o que fazer. Ou as pessoas tomam a consciência de fazer a sua parte de segurança viária, ou infelizmente vamos enxugar gelo. Vai continuar o aumento de atuações, não abaixa o número de mortes no trânsito, nem lesões, porque o processo em si não está no padrão que deveria estar. Não é de agora não, tá, Jorge? Isso faz tempo já. Isso faz tempo. Só que chega uma hora que a gente olha assim, tá. Não está acontecendo, não tem que acontecer. Eu estive em São Paulo uma semana para falar sobre trânsito. Eu fui numa reunião sobre trânsito, falar sobre educação para o trânsito, de verdade, educação para o trânsito. Que eu não vejo no meu estado. Entendeu? Mas, enfim, a gente está aqui para isso, para a gente olhar, apontar, construir juntos, né, uma via segura. Temos tudo na mão, só que precisamos viver isso, né? E viver, Jorge, é estar envolvido mesmo, né? Eu quero que saia um projeto, vamos. E tem verba para isso. Não é falta de dinheiro. Às vezes é vontade, né, de fazer por onde. Né? Eu sempre falo isso, quem trabalha no órgão público, ele tem um dever, né, que é servir ao público. Né? Ele tem missão, servir ao público, é criar um projeto e vamos lá, vai ter que dar certo. Cadê o nosso aluno guia? Nunca mais voltou. Entendeu? Não teve mais nada, seminário de trânsito. Não tem. Entendeu? Então assim, a gente fica... Eu falo porque a gente trabalha no meio, a gente não vê essa divulgação intensa. A própria mídia, você não recebe mais informações de tanto projetos como já teve antigamente. Sumiu. E isso faz falta. A cidade aumentou a população, veículos e os projetos educacionais. Aumentou a fiscalização. Porque precisa. Hoje precisa, né? A pessoa que tem. Talvez tivesse um projeto, não precisaria investir tanto. É que tinha que ser paralelo, né? A educação com a fiscalização. Junto. É. Junto. Muita gente questiona a falta de blitz. Pode ser uma solução? Ajuda. Ajuda. Entendeu? Mas precisa voltar ao quê? Lembra as blitz educativas? Inclusive, quando eu era gerente, quanto nós fazíamos? Coletezinho branco, na via pública, era de tarde, era de manhã, é final de semana. Tu colabora, vamos lá, tu desperta. É verdade, isso aqui eu tenho que ficar atento. É uma forma que tinha que ter, não tem mais. Só tem no Maio Amarelo. Uma vez por ano. Por ano. Na Semana Nacional do Trânsito, quando tem uma vez, é muito pouco. Houve uma acomodação nesse sentido, você... com certeza. Você vê? Sim. Concentrar tudo em maio e esquecer do restante do ano? Infelizmente. Eu lembro de um calendário que nós tínhamos anual. Todo mês tinha um evento X. E o mês de maio, porque era mês de maio. Mas no meu ano que eu fui gerente, não tinha Maio Amarelo. Foi criado no ano que eu estava lá. Mas eu tinha campanha o ano todo. Esse é o projeto, esse é o evento, muito release para a mídia, estamos em tal lugar, acontecia, e está faltando isso. Faltando, tem que desenvolver mais, tem que ir atrás, tem algumas coisinhas isoladas, mas é muito pouco. É muito pouco, cara. Muito, Jorge. Eu fico assim, eu sou apaixonado por isso, entendeu? Eu trabalho na formação de condutores e de profissionais, e eu municio eles de ideias, pois eu não vi nenhum envolvimento esse ano, por exemplo, das autoescolas que formam condutor no Maio Amarelo. Eu não vi. No evento de Florianópolis, lá no Detran, não tinha nenhum representante de autoescola. Nem sequer foram mencionados no evento, que é de lá que sai o ensino da formação dos condutores. Você vê que o negócio está meio confuso, o negócio. Não estão achando o caminho certo. Infelizmente, é uma realidade. É um desabafo aqui, mas é uma realidade que não tem mais do que esconder, tá? Não dá mais para fazer, não tá bom. Não tá bom. Diante disso, nós temos que fazer a nossa parte no trânsito, né? Respeitando as regras, respeitando o outro, acima de tudo, e evitar ao máximo, né? Acreditar nas pessoas, né? No cidadão. Exatamente, para tentar diminuir a violência no trânsito. Fábio, obrigado pela tua participação, uma ótima e maravilhosa semana. Grato, Jorge, também para todos e muita saúde, e até semana que vem. Fábio Campos, especialista em trânsito, com a gente aqui no quadro Educação para o Trânsito.